Este pobre colegial é a mais nova vítima de Trucon. E quando ele acorda, se encontra em um mundo Isekai. Mas o que ele não sabe é que tem uma característica oculta que o torna imortal. A história começa em um mundo Isekai medieval onde um colegial chamado Ryu pode ser visto deitado dentro de uma cabana vazia. A cabana não tem móveis por dentro, exceto por apenas 2 livros e uma faca deixados sobre a mesa. Ryu se levanta, ignora esses 3 itens e sai para tomar um pouco de ar fresco. Ele olha ao redor e não vê nada além de montanhas altas por toda parte. Em seguida, olha para suas mãos e recita o feitiço Água, vem à tona, fazendo com que um pequeno corpo de água apareça magicamente e espirre em sua mão. Tudo começa alguns dias atrás, quando Ryu subitamente se encontra em um vazio branco. Ao começar a se perguntar onde está, o anjo que hospeda esse reino aparece e, lendo seus pensamentos, garante que esse reino não é o pós-vida. O anjo expressa o quanto está feliz por finalmente ter um visitante depois de anos, mas ao mesmo tempo demonstra pesar porque Ryu acabou de falecer em seu mundo natal após ser atropelado por Trucon. Ryu já está ciente disso e também percebe que está prestes a reencarnar. Então ele pergunta ao anjo, chamando-o de Anjo Miguel em sua cabeça, o que deveria fazer em sua próxima vida. Miguel o aconselha a viver como quiser. Ryu sempre quis viver uma vida lenta e entediante. E após receber a aprovação de Miguel, ele se prepara para reencarnar no mundo cheio de magia conhecido como FI. Antes de deixá-lo ir, Miguel conta mais sobre o mundo de FI. Segundo Miguel, apenas 20% da população mundial sabe usar magia. E no caso de Ryu, ele também pode usar magia e é mais compatível com o elemento água, já que pediu uma vida lenta e entediante. Miguel o transporta para a floresta de Rondó para viver sozinho em uma pequena cabana. Miguel já providenciou 2 meses de comida em uma pequena casa de gelo. Dentro da cabana, ele também deixou 2 livros que podem ajudar Ryu a aprender tanto sobre o mundo quanto sobre como usar magia. E só depois de ler o livro é que Ryu aprende a invocar um pequeno corpo de água do nada. Por enquanto, ele não precisa se preocupar com os monstros da floresta, porque Miguel criou uma barreira ao redor da casa. Ryu mais uma vez pratica o uso da magia de água e consegue criar uma bola d'água apenas imaginando-a, descobrindo que não precisa mais recitar o feitiço em voz alta. Bem conveniente para o protagonista. Usando sua magia, Ryu então enche a banheira com água fresca, o que eu acho nojento, porque tecnicamente a água está vindo de dentro dele. A água na banheira está super gelada, então agora ele precisa encontrar uma maneira de aquecê-la. Ele se prepara para acender uma fogueira usando, claro, a técnica mais antiga e ineficiente conhecida pela humanidade. Depois de falhar em acender uma faísca após várias tentativas, ele desiste e se pergunta se há uma maneira de contornar isso com magia. Colocando em prática as lições de química de sua vida anterior, Ryu separa o hidrogênio do oxigênio, o que faz com que a água se cristalize e vire gelo. Agora que ele tem gelo, usa-o como meio para condensar os raios do sol, usando-o como uma lupa e consegue desbloquear o fogo. Com esse fogo, Ryu finalmente consegue água quente e toma um banho demorado e relaxante. Seus pensamentos se acalmam e com a mente renovada, ele percebe que pode simplesmente fazer água quente usando magia ao aplicar a mesma técnica ao contrário que usou para fazer gelo. Mas isso fica para depois. Por enquanto, ele vai jantar. Enquanto come, percebe que deve começar a caçar em breve, já que seu suprimento de comida vai acabar. Mas ele hesita, porque se sair pela floresta, certamente encontrará monstros, que ele acredita não conseguir derrotar com aquela pequena faca que Miguel deixou. Isso significa que agora ele terá que desbloquear magia ofensiva também. No dia seguinte, Ryu trabalha em seu primeiro feitiço de ataque, Bola d'Água, mas ele não causa nenhum dano à árvore-alvo. Então, modifica o feitiço, estreitando a bola até o tamanho de uma flecha. Só depois de horas de prática é que ele consegue desbloquear a forma mais básica do feitiço de jato d'água, que, para ser justo, ainda não causa nenhum dano à árvore-alvo. No dia seguinte, ele trabalha para melhorar sua magia de gelo, já que sua magia de água não mostrou nenhum sinal de eficácia em batalha. Ele cuidadosamente cria um cristal de gelo, mas falha ao levitá-lo porque projetar gelo não é tão fácil quanto água. Ainda assim, depois de várias horas de prática, Ryu consegue invocar vários cristais de gelo de uma vez, mas ainda falha ao lançá-los contra a árvore. Após vários dias de tentativa e erro, ele se torna habilidoso o suficiente para ao menos formar cristais de gelo instantaneamente. Mas ele ainda não possui poder suficiente para usá-los como projéteis. Independentemente disso, como o tempo está se esgotando, Ryu contorna a situação, usando o cristal de gelo como ponta de lança e se aventurando na floresta.
Perto de uma margem de rio, ele encontra algum quartzo e fica feliz porque agora pode usá-lo para acender uma fogueira caso esgote toda sua mana. Ele então vai coletar algumas ervas medicinais quando um monstro chamado Javali Inferior o mira como uma presa fácil. O javali avança direto contra ele, mas, por medo, Ryu não consegue mover os pés, o que quase encerra sua jornada e cai ali mesmo. Mas, no último segundo, o pensamento de morrer novamente o ajuda a pular para longe. Dessa vez, ele usa a magia a seu favor, tornando o chão escorregadio ao transformá-lo em gelo, fazendo o javali escorregar. Em seguida, ele rapidamente faz vários espinhos de gelo aparecerem na frente do javali, e o javali acaba sendo perfurado até sua morte. O ditado, tempos desesperadores exigem medidas desesperadas, se encaixa perfeitamente nele, porque o vemos usar magia de água no calor do momento. Bem, foi uma ótima tentativa, mas ele ainda está longe de ser bom. Ele vai para casa e imediatamente aprende sobre monstros no compêndio de monstros, e não demora para perceber que javalis inferiores são os mais fracos de todos os monstros. Ele dedica um tempo para ler o livro e aprender sobre outras criaturas que possa encontrar, porque talvez sua vida lenta não seja tão lenta assim. Ele lê a página que fala sobre dragões. E tudo o que o livro pode dizer é que, quando ele vir um dragão, deve correr. Não é como se ele pudesse correr mais rápido que ele. Ele ainda vai morrer, mas deve tentar correr mesmo assim. Ele vira a página seguinte que fala sobre uma cuna. Para esse monstro, ele nem precisa correr. Só precisa rezar para não encontrá-lo. O livro não parece ajudá-lo muito, mas ele continua lendo. Você pensaria que ele ficaria desanimado com seu último encontro de caça. Mas um garoto não pode ficar dentro de casa para sempre. Portanto, no dia seguinte, ele se prepara e sai novamente. O dia começa bem, pois ele encontra uma árvore com frutas. Quando dá a primeira mordida, realmente compensa todo o estresse que passou no dia anterior. É tão gostoso. Bem, isso leva a outro estágio de estresse quando um falcão assassino voa em sua direção e o derruba. Ele percebe que o falcão é mais forte do que ele e que não há como vencê-lo. O falcão usa magia de ar que é invisível, então não há como revidar. Ele se lembra da ideia do livro e corre, mas como vai correr mais rápido que um pássaro? Vendo que está encurralado, ele para lutar. Ele usa sua magia de gelo para prender o falcão. Quando presume que o falcão está morto, se aproxima dele, mas o falcão quebra o gelo, embora um de seus olhos esteja ferido. Quando o falcão percebe que ele está mais forte do que antes, foge. Ele suspira aliviado e desaba no chão, reclamando que a vida lenta que pediu não é nada lenta. Ele tenta encontrar o caminho de volta para casa, mas percebe que está perdido após fugir do falcão. Enquanto navega pela floresta, vê algo que o assusta, um Dullahan. Ele não tem cabeça, e fumaça sai de seu pescoço. O Dullahan está cuidando de seu cavalo. De um jeito ou de outro, ele encontra o caminho de volta para casa. Com o passar do tempo, ele treina para ficar mais forte. Desde lutar contra vários monstros até pescar, ele aprimora sua magia de gelo tanto que agora seu gelo pode cortar uma montanha. Ele continua tentando ficar mais forte, e neste ponto, ele está se acostumando com sua nova vida. No entanto, todas as noites, ele retorna ao lugar onde encontrou o Dullahan para lutar com ele. Não porque ele quer vencer, mas talvez porque isso o torna mais forte. Ele não sabe muito sobre Dullahans porque não há nada sobre eles no compêndio de monstros que ele está lendo. Então, ou o Dullahan não é um monstro ou ele não está no livro para iniciantes. Depois de mais uma luta fracassada, ele admite que a única razão pela qual continua voltando é porque sente que o Dullahan quer torná-lo mais forte. Ele observa enquanto o Dullahan cria uma espada de gelo. O Dullahan segura a espada em sua direção, e ele entende a dica de que a criatura quer que ele fique com ela. Depois que ele aceita a espada, a criatura vai embora pacificamente. Os próximos dias, ou talvez semanas, são calmos para Ryu. Bem, até ele encontrar o falcão vingativo novamente. Naquele dia fatídico, ele está treinando como de costume quando vê o falcão na sua frente. Ele percebe que está sem um olho, então sabe imediatamente que é o mesmo que lutou antes. No entanto, o falcão não era preto antes, mas agora é. Ele também parece maior, o que significa que evoluiu. O falcão vem com tanta força que Ryu evoca sua parede de gelo de 5 camadas, mas o falcão a quebra sem esforço. Ele invoca a parede de 10 camadas, e o falcão quebra essa também. Quando ele usa seu lança-gelo, o falcão voa direto por ela para atacá-lo. O bastão que ele usa para se apoiar cai, no calor do momento, ele pega a espada que ganhou do Dullahan e ataca o falcão. A espada funciona. O falcão recua, depois vem novamente com força total, mas ele usa a espada para perfurá-lo, e ele cai. Ele se aproxima do falcão, admitindo que a criatura é bastante determinada.
Bem, ele tinha tirado o olho dela novamente, e ele sabe que o falcão queria lutar de volta. No entanto, para ele, lutar contra o falcão o deixou mais forte. Então, ele tem que agradecer ao falcão por isso. Ele também admite que o falcão evoluiu apenas para lutar contra ele. Então, ele dá um momento de honra deixando-o morrer por sua mão. Ele remove sua espada, e o falcão morre. Ele continua sua jornada, sem saber que um dragão está por perto. O dragão se aproxima e fala. Ele fica chocado por poder ouvir a voz de um dragão. O dragão também está feliz por poder usar sua telepatia novamente. Ele pergunta a Ryu se viu um falcão evoluído e Ryu diz que o matou. O dragão se pergunta como Ryu poderia ter o poder para fazer isso. Então Ryu mostra a ele a espada. O dragão a reconhece como a espada do Rei das Fadas e pergunta o que Ryu fez ao Rei das Fadas para receber tal presente. Mas Ryu também não sabe. Como ele terminou suas perguntas para Ryu, Ryu também faz algumas perguntas a ele. Eles conversam até ficar tarde antes que o dragão diga que precisa ir embora. Antes de partir, Ryu se apresenta e o dragão diz que seu nome é Luen. Ryu está literalmente se divertindo muito em sua nova vida. Tanto que o anjo que o reencarnou verifica sua tábua novamente e percebe que perdeu algo importante. Ryu tem um recurso oculto neste novo mundo que o anjo não percebeu porque a última pessoa que ele enviou para lá não tinha o mesmo poder. É o poder da juventude eterna. Como Ryu usará esse poder? O que isso significa para ele? À beira do rio, um garoto estranho com cabelo vermelho está deitado na areia. Quem é ele? Antes de continuar, tem 3 links para vocês na descrição. O primeiro é um vídeo que te mostra como você cria um canal no YouTube e viver dele. O segundo é onde você vai encontrar os melhores produtos de animes nos melhores preços e o terceiro um canal de games meu. Quem quiser dar uma força lá, que puder ajudar o canal com qualquer valor, o Pix está na descrição e também tem o botão valeu demais. Bora continuar. Ryu, em sua caçada matinal à beira-mar para coletar alguns frutos do mar, se depara com um naufrágio, completando sua arca de Robinson Crusoe. Ele vê o corpo de um homem ao lado do barco e, após verificar seu pulso, percebe que sua alma foi permanentemente despawnada deste mundo. Ryu então nota outro homem chamado Abel do outro lado do barco destruído. E felizmente, esse cara está vivo e respirando. Um pouco de história de fundo. Abel e algumas outras pessoas estavam em uma jornada por esse barco quando uma tempestade maluca surgiu do nada. No meio da tempestade, um polvo titã atacou o barco, fazendo com que todos se afogassem quando ele se partiu em 2 pedaços. Felizmente, o incidente aconteceu por perto, e foi assim que eles vieram parar aqui na costa. Atualmente, Ryu levou Abel, que ainda está inconsciente, para sua casa e sai para fazer algumas tarefas domésticas. Enquanto isso, Abel desperta e se pergunta onde está. Ele sai da casa e encontra um verdadeiro jardim de flores e um caminho de pedra no meio levando até a floresta, tudo feito por Ryu. Ryu aparece, expressando como está feliz por saber que Abel está bem, mesmo não sabendo quem é esse cara. Abel, por outro lado, fica chocado porque não sentiu a presença de Ryu. Isso significa que ele tem uma habilidade que permite escanear os arredores? De qualquer forma, o que mais incomoda Abel é o papel fanático de Robinson Crusoe de Ryu. Ele quer perguntar a Ryu se ele é um caipira que não tem roupas, mas se segura, pois não quer causar uma má impressão na primeira interação. Então, ele se apresenta educadamente, expressando sua gratidão e agradecendo a Ryu, assumindo que ele salvou sua vida. Ryu, em resposta, afirma que não merece elogios, já que a única coisa que fez foi carregá-lo para sua casa. Dito isso, Ryu fica sério e dá a má notícia de que todos os outros morreram. Abel diz a Ryu para não se sentir mal por eles, revelando que todos os outros em seu barco eram contrabandistas. Quando está prestes a entrar em detalhes, seu estômago ronca, então Ryu sugere que continuem esse assunto enquanto almoçam juntos. Agora que estão familiarizados, Abel pergunta a Ryu se ele não tem nenhuma roupa. E Ryu explica casualmente que não pode fazer nenhuma porque não tem materiais como linha ou pano para isso. Abel, em resposta, argumenta que Ryu pode simplesmente comprar roupas em alguma cidade próxima, mas logo percebe que Ryu provavelmente não tem dinheiro, já que está vivendo a vida de um santo exilado. Abel, é claro, não sabe onde estão e apenas supõe que há cidades por perto. Então Ryu explica a situação, informando que não há cidades próximas e é por isso que ele tem sido forçado a viver assim. Abel pergunta a Ryu como ele consegue comida e outras coisas, e fica absolutamente pasmo quando Ryu revela que é um mago da água. Abel fica impressionado porque, pelo que sabe, apenas 50% das pessoas na província central sabem usar magia. Isso chateia Ryu, pois ele achava que era um pouco mais especial, já que o anjo Miguel informou a ele que apenas 20% poderiam fazer isso.
De qualquer forma, Abel quer verificar uma coisa. Então, ele pede a Rio para levá-lo de volta ao naufrágio. Quando chegam à costa, surpreendentemente não encontram corpos, e Rio assume que os corpos foram levados pelo mar ou comidos por monstros. Isso só significa que, se Rio não tivesse salvado a vida de Abel, ele também teria sido comido. Então, Abel deve ainda mais a Rio por ter salvado sua vida e afirma que, mesmo sendo estranhos, Rio é um verdadeiro amigo. Enfim, Abel procura no naufrágio, mas não consegue encontrar o que veio procurar. Então ele muda seus planos, decidindo se encontrar com seus amigos na cidade de Lon, que ele supõe estar ao norte deles. Ele convida Rio para acompanhá-lo na jornada, dizendo que precisa de um guia, já que não sabe onde fica Lon. Rio também não faz ideia, mas mesmo assim concorda em ser o guia de Abel e afirma que podem começar a jornada amanhã, pois ele precisa de um tempo para se preparar para tudo. Abel aceita e aperta a mão para selar o acordo. Mais tarde naquela noite, Rio se despede de sua vida estilo Stardew Valley e então vai até a floresta também se despedir de Dullahan, a criatura mítica que o treinou. Rio conta a Dullahan sobre seus planos de partir amanhã, mas promete que um dia retornará. Ele expressa o quanto é grato a Dullahan por tudo o que fez por ele e decide lutar uma última vez com seu mestre. Eles vão com tudo e, após uma longa e acalorada batalha, Dullahan é, sem surpresa, o único de pé. Agora que é hora de partir, Dullahan dá a Rio um presente de despedida, uma roupa digna de personagem principal para esse perdedor sem teto. Na manhã seguinte, Rio, agora com sua nova roupa, começa sua jornada com Abel rumo ao norte, deixando para trás sua vida medieval solitária. No caminho, eles encontram um javali selvagem, e Abel se prontifica a lidar com a situação. Embora ele não possa usar magia, ele utiliza uma habilidade com espada para melhorar seu movimento e empala o javali, matando-o com um único golpe. A floresta parece interminável, e eles precisam montar acampamento naquela noite sob uma grande árvore. Eles continuam sua jornada na manhã seguinte e chegam perto de um lago onde notam um casal de homens lagarto tendo um momento privado juntos na água distante. Abel não quer brigar com eles, afirmando que homens lagarto são bastante fortes, então eles desviam para a esquerda. No entanto, Rio, usando sua habilidade de detecção, sente algumas criaturas correndo em direção a eles e suspeita que os homens lagarto possam ter notado sua presença. Abel diz a Rio para ficar atrás dele, mas Rio se recusa, pois sente muitos inimigos se aproximando. Abel não acha que a magia de Rio será útil sem um cajado mágico. Mas, para surpresa de Abel, Rio não precisa de um. Ele nem sequer precisa entoar feitiços. Em um instante, ele invoca vários cristais de gelo e os lança contra 4 homens lagarto que se aproximam, derrotando todos imediatamente. Em poucos segundos, toda a luta, que o orgulhoso Abel não conseguiu encerrar, termina facilmente. Após Rio terminar de derrotar os monstros, Abel pergunta o que ele acabou de usar, pois nunca viu aquilo antes. Rio não acha que seja algo tão especial. Tudo que ele usou foi uma lança d'água. Ele diz a Abel que não é especial, mas Abel discorda, especialmente porque viu que Rio invocou 4 lanças ao mesmo tempo, ao contrário do que sabia, de que magos só podem invocar uma magia por vez. Ele diz a Rio que está preocupado, e Rio de fato comenta que é ignorante sobre esse fato. Ele tenta desviar a conversa toda, mas Abel insiste que funciona assim para os magos do vento que ele conhece. Então Rio lembra de que ele é um mago da água. Antes de continuarem a jornada, Rio faz uma invocação e traz água para beber. Ele lembra Abel de que estão exaustos e têm um longo dia pela frente, então devem beber água. Abel a aceita, mas permanece preocupado com algo mais uma vez. As invocações que Rio fez para trazer a água são bastante diferentes das que ele está acostumado, mas Rio não lhe dá atenção. Eles continuam sua jornada e, conforme se aproximam de Luna, Abel dá a Rio uma moeda que pode ser gasta em Luna. Rio fica tão empolgado, é a primeira vez que segura dinheiro desde que chegou àquele mundo. Vendo sua empolgação, Abel explica que há várias outras moedas como aquela e que essa moeda é do reino de Nightly, um reino do qual Luna faz parte. Ele ainda lhe diz que há 3 cidades nesse reino: Luna, Federação Ondelo e Império do Oi. Imediatamente, Abel menciona do Oi. Rio faz uma pausa, o que o faz se perguntar se Rio já teve algum contato com essa cidade antes. Ele pergunta a Rio, que diz que não. Rio ficou surpreso por causa do nome da cidade. Ele sente que o nome não soa bem e que não seria bom ser membro dessa cidade e se apresentar com esse nome. Sorte dele, porque de fato não é membro dessa cidade. Eles continuam a caminhar e fazem piada sobre isso. Eles passam por algumas rochas e Abel nota que uma rocha está se movendo. Ele ataca a rocha e Rio o acompanha, mas percebe que entraram em um ninho de golems de pedra.
A rocha continua se reunindo, e Abel corre para esfaqueá-la, mas ela se regenera. Vendo que a espada de Abel não está surtindo efeito, Ryu invoca uma rocha de gelo de 10 camadas e acerta 2 das rochas. Ele sobrepõe as rochas, então decide fazer o mesmo com as outras. Quando chegam à última, ele vê que a rocha não está se movendo. Ele percebe que é porque ela está deitada de costas. Elas tiram seu poder do chão, e se estiverem deitadas de costas, não têm poder. Eles também veem um núcleo mágico sob seus pés e Abel reconhece que as pedras devem ter matado vários monstros. Então, os núcleos são ótimos. Eles decidem levar como saque da excursão e Ryu considera pegar dos outros Goluns, mas percebe que os Goluns estão lutando contra as pedras de gelo. Então, eles se desculpam. Eles caminham mais adiante e veem outro monstro. Ryu assume que é apenas um sapo, mas Abel acha que é um behemoth. A vida nem sequer lhes dá tempo suficiente para discutir sobre o que realmente é, enquanto veem várias Wyvern voando também. Eles estão no meio de uma zona de guerra, mas também têm sorte. Como o Behemoth também é uma vítima naquela luta, eles têm certeza de que ele não vai deixar as Wyvern derrotá-lo. Eles acabam tendo razão, pois o Behemoth luta de volta com magia e vence. Ryu está animado com as coisas que encontrou até agora. Naquela noite, eles fazem uma fogueira e conversam. Ryu provoca Abel dizendo que achava que Abel também lutaria contra o Behemoth e ele assistiria a uma segunda rodada da luta. Esse garoto é realmente malvado, mas é só uma brincadeira. Eles conversam sobre a negação mágica que o Behemoth usou para lutar e Abel diz que só tinha visto isso como uma armadilha em masmorras. A ideia de uma masmorra anima Ryu e quando Abel percebe isso, pergunta se ele está interessado em uma masmorra e ele diz que sim. Bem, ele tem muita sorte porque a única masmorra em todo o reino fica em Luna, e essa é a cidade para onde eles estão indo. Ryu provoca que Abel tinha mantido isso em segredo dele e não contou desde o começo. Mas Abel insiste que não sabia que Ryu estava interessado em masmorras em primeiro lugar. Quando Ryu insiste em saber as outras coisas que Abel poderia estar escondendo dele, Abel pergunta se ele já viu anões e elfos antes porque ele está realmente com sorte. Há vários anões em Luna e eles são bastante fortes. Quando ele diz isso, Ryu diz que já sabe disso e Abel se pergunta como ele sabia. Ele também diz que há apenas um elfo em Luna e Ryu insiste que está familiarizado com essa informação também. Eles continuam a jornada pela montanha e Ryu informa Abel que depois que atravessarem aquela colina, encontrarão uma comunidade humana. Abel não espera que Ryu saiba essa informação. Então, ele pergunta novamente para Ryu. Ryu lembra que foi o dragão que lhe disse quando eles estavam conversando, mas ele também sabe que não há como explicar isso para Abel e ele acreditaria. Então, ele diz para Abel esquecer isso. Enquanto continuam a jornada, um monstro de alto nível os ameaça. Quando Abel sente sua presença, ele se prepara para lutar. Mas quando vê a imponente montanha à sua frente, fica tão assustado que não se incomoda em lutar e tem dificuldade para respirar. Felizmente, Ryu chama sua atenção e joga carne para o monstro. Depois que o pássaro engole a carne, ele os deixa. Abel sente de alegria que acabou tudo. Ele está feliz que Ryu pôde cobri-lo. Eles continuam a jornada e se perguntam o que há de errado naquela área. Os monstros que viram lá não são monstros que humanos deveriam estar lutando. Há algo errado naquela colina. Eles lembram que as Wyvern sempre voaram do norte, então assumem que estão perto da montanha do norte. Eles espiam para o lado da colina e veem várias Wyvern comendo a carcaça de outro monstro. Eles percebem que estão certos. Abel planeja que eles não deveriam lutar, mas Ryu pensa diferente. Ele acha que eles deveriam lutar. E se eles vão lutar, é melhor lutarem agora que as Wyvern estão no chão. Eles vão lutar e vencem, mas são confrontados com várias outras Wyvern voando em sua direção. Ryu usa sua magia para matá-las no céu. Abel vai atrás da gema delas. Abel já está animado com a luta. Então, quando vários outros monstros aparecem, ele fica muito feliz. Quando terminam a luta, eles se olham e sorriem. É uma grande parceria. Vamos ver como será a parceria. Ryu e Abel continuam sua jornada enquanto discutem se deveriam ou não correr o risco de encontrar Wyvern novamente. Enquanto Ryu não se importa em lutar contra essas feras monstruosas, Abel não quer enfrentar tal perigo. Ainda assim, ele está feliz que Ryu lutou contra os Wyvern anteriormente, pois agora eles têm um saco cheio de pedras mágicas que podem trocar por muito dinheiro. De qualquer forma, os dois chegam a uma área ao norte distante e notam uma estrada estreita à distância, o que indica que encontrarão uma cidade se seguirem pela estrada. Abel olha ao redor e, como a estrada leva para o que parece ser o maldito Monte Everest a leste, ele acha que devem começar a caminhar para o oeste.
Abel parece reconhecer as montanhas geladas, mas não conta isso a Rio e apenas informa que, se seguirem o caminho a leste, chegarão a uma cidade chamada Keadi. Rio fica feliz ao ouvir essa notícia e expressa o quanto tem desejado dormir em uma cama recentemente. Abel fica surpreso ao ouvir que Rio é do tipo relaxado, pois sempre pensou nele como um homem das cavernas que só quer lutar contra monstros. De qualquer forma, Abel começa a sugerir a Rio o que ele deve fazer quando chegarem a Keadi, falando sobre a culinária local, que segundo ele é extremamente saborosa. Não leva muito tempo para os dois amigos chegarem à cidade, e assim que o fazem, entram em um restaurante local para comer, onde Abel informa Rio sobre as guildas de aventureiros, aconselhando-o a se registrar como aventureiro já que ele é bastante forte. Segundo Abel, o cartão da guilda também funciona como um documento de identidade, e com ele, Rio terá permissão para entrar em qualquer lugar desta nação gratuitamente. Rio gosta da ideia, já que desta vez, quando entraram na cidade, Abel teve que pagar uma moeda de prata aos guardas no portão para que ele pudesse entrar. Abel também conta a Rio outra vantagem de entrar na guilda de aventureiros, que é poder trocar pedras mágicas e espólios de monstros, mas também menciona que seria necessário ser um alquimista para fazer uso desses itens. Rio, um amante de química, fica altamente interessado em alquimia, então começa a considerar se tornar um aventureiro. A garçonete serve curry com arroz, e Rio fica sinceramente surpreso que este mundo também tenha os itens alimentares genéricos de seu mundo anterior. Ele sussurra para si mesmo como, em animes isekai genéricos, o protagonista tem que passar por muita coisa antes de conseguir recriar a comida de seu mundo natal. E como alimentos como curry já existem aqui no mundo de FI, Rio considera isso uma bênção total. De qualquer forma, ele começa a comer e vira um verdadeiro mucanger, pedindo segundos e terceiros. Na manhã seguinte, ele menciona novamente o quanto amou o curry, fazendo Abel se perguntar se esse homem das cavernas nunca comeu comida decente antes. Como Abel não mencionou nada sobre a cidade ter curry, Rio brinca que talvez Abel esteja escondendo mais segredos suculentos dele, o que pega Abel de surpresa, sugerindo que ele talvez esteja mesmo escondendo algum segredo de Rio. Os dois começam a jornada novamente por prados e campos agrícolas e logo se encontram nos arredores de seu destino, a cidade de Lon. Ao chegarem ao portão de entrada da cidade, o guarda reconhece Abel e fica chocado ao vê-lo, pois houve notícias de que ele estava desaparecido. Abel não tem tempo para explicar a situação, mas apenas diz ao guarda que o homem que está com ele salvou sua vida. O guarda agradece a Rio por salvar Abel e entusiasticamente aperta a mão de Rio. Como Rio ainda não se registrou como aventureiro, ele precisa pagar uma taxa de entrada, e Abel mais uma vez faz isso por ele, pagando ao guarda uma moeda de prata como taxa. O guarda mais uma vez dá as boas-vindas a Abel de volta à cidade e pergunta o que ele planeja fazer agora. Enquanto conversam, Rio percebe que Abel deve ser bastante famoso e bem amigável com todos ali. De qualquer forma, Abel e Rio seguem para a guilda dos aventureiros primeiro, e no caminho, Abel conta a Rio que normalmente, quando uma pessoa se registra, seu posto começa no nível F. Mas como Abel é um aventureiro veterano, ele acha que pode garantir as habilidades de Rio. E com essa referência, Rio pode começar no nível I ou até mesmo D. As regras normais de classificação se aplicam neste mundo também, o que significa que quanto mais alto o posto de uma pessoa, mais difícil será a missão que ela pode pegar. Abel não acha que Rio precisará fazer nenhuma missão, pois acredita que Rio estará cheio de dinheiro assim que vender todas as pedras mágicas que tem em sua posse. Eles têm tanto que vender tudo de uma vez pode fazer o mercado entrar em colapso. Então Abel quer consultar primeiro o mestre da guilda, decidindo deixá-lo resolver o que fazer. Eles entram na guilda e imediatamente todos lá ficam chocados e felizes ao ver que seu amigo Abel está vivo e bem. Enquanto dezenas de pessoas cercam Abel, Rio sorri, pois nunca esperava ter feito um amigo tão popular. Ele sai, não querendo atrapalhar ninguém, e decide dar um passeio quando encontra uma garota elfa que se interessa por sua roupa, reconhecendo-a como a roupa do Rei das Fadas. Rio fica confuso porque não faz ideia de quem é o Rei das Fadas. E, infelizmente, a garota elfa diz que está com pressa, então ela vai embora sem explicar, esperando que eles se encontrem novamente em breve. Abel sai procurando por Rio e o traz para dentro, apresentando-o a todos como o homem que salvou sua vida. Em seguida, ele empurra Rio para frente e todos expressam o quanto estão felizes e gratos a ele. Depois que todos voltam aos seus afazeres, Abel leva Rio até a recepcionista da guilda para o processo de registro e o recomenda, pedindo à recepcionista que o registre como um aventureiro de rank D. A recepcionista não consegue acreditar que um homem como Abel, que é do grupo Crimson Sword,
esteja recomendando alguém pessoalmente. Ela revela que essa é a primeira vez que alguém desse grupo faz algo assim, e isso significa que Ryu deve ser alguém realmente especial. A recepcionista aprova, mas afirma que ainda há um processo de avaliação física pelo qual Ryu também deve passar. Falando nisso, Abel quer falar com o mestre da guilda. E então a recepcionista os leva até a sala de reuniões, onde Ryu, o mestre da guilda, entra às pressas ao ouvir que Abel voltou. O fato de que eles conseguiram atravessar aquela montanha e voltar vivos é chocante até mesmo para Ryu, que é o mestre da guilda. Abel pergunta a Ryu se esse fato é suficiente para ele aumentar o rank de Ryu, já que sabe que não há como uma pessoa sem habilidades conseguir fazer aquilo. Ryu admite que ele está certo e aceita que irá promover Ryu. Antes que pudessem terminar a conversa, uma equipe entra correndo na sala. A equipe contém membros do grupo de Abel, Lin, Warren e Ria. Quando Lin vê Abel e confirma que ele está vivo, ela cai de joelhos. Ela não consegue imaginar que o veria novamente. Ele se levanta e vai até eles, pedindo desculpas por tê-los preocupado. Ele admite que teria morrido se Ryu não o tivesse salvado. Então, Ryu é quem eles deveriam estar agradecendo. Ryu sabe que o grupo tem muito a colocar em dia, então ele os dispensa e pede à funcionária da guilda, Nena, que prepare os materiais necessários para o registro enquanto deixa o grupo usar a sala para se atualizarem. Ryu tenta sair com Ryu, mas Abel o chama de volta, dizendo que eles têm algo a fazer juntos e instruindo-o a esperar na guilda depois do registro. Enquanto Ryu se afasta, Ryu lê sua mente e vê que ele está confuso sobre o quão popular Abel é. Ele explica que o grupo de Abel, o Crimson Sword, é o grupo mais forte da vila e todos sentiram a ausência de Abel. Ryu pergunta se ele será registrado em Dunk, e Ryu diz que sim. Ele admite que conhece Abel. Abel é forte. No entanto, ele também sabe que Abel não teria conquistado sucesso contra aqueles monstros se não tivesse um bom sistema de apoio. Por isso, ele tem certeza de que Ryu também é muito bom, o que significa que ele não tem problema em registrá-lo em Dunk. Ele o leva para outro escritório e Nena aparece com os materiais. Ele deixa Nena cuidar do registro enquanto faz a papelada envolvida na guilda. Nena se apresenta e traz um livro. Ela faz perguntas importantes como as habilidades e o nível de Ryu e também pergunta se ele já esteve em uma masmorra antes. Quando ele diz que não, ela conta que eles têm aulas de exploração de masmorras todos os meses e pergunta se ele quer se inscrever. Ele decide se inscrever e ela conta sobre a próxima aula, às 9, em alguns dias. Ele fica chocado que existe horário ali, e ela diz que há um relógio no meio da cidade. Como ele não tem onde ficar, ela diz que ele pode ficar no alojamento da guilda por 300 dias após seu registro. Depois que ela termina a papelada, ela traz o cartão dele e pede para ele colocar a palma da mão em um sistema. O sistema imprime no cartão dele e o processo é finalizado. Eles saem da sala e Ryu fica feliz que Abel está de volta. Ele reclama sobre como a cidade inteira estava uma bagunça devido à ausência de Abel. Ryu retorna para Abel, que o leva para dar uma volta. Abel diz que eles vão pegar o dinheiro pelas pedras que venderam e também pretende comprar roupas e um cajado para Ryu. Ryu agradece o gesto gentil, mas se pergunta por que Abel quer comprar um cajado para ele. Abel diz que um mago deveria usar um cajado, mas ele insiste que está bem sem um. Além disso, isso não é uma grande preocupação, já que ele sempre tem uma espada com ele. Abel nem acha que ele tem uma espada, mas ele mostra a espada ao lado dele. Abel vê apenas uma faca, porque é muito pequena. Ele diz que é uma espada e que sabe usá-la. Toda a vida dele é um choque para Abel, e ele também tem coisas sobre as quais está confuso. Ele precisa fazer perguntas a Abel. Depois das compras e de uma série de perguntas, ele descobre que aquele mundo também tem 24 horas em um dia, 7 dias fazem uma semana e há 30 dias em um mês, assim como na Terra. Com o curi que ele comeu também, ele pode imaginar que alguém da Terra havia reencarnado ali e mudado o mundo. Abel vem ao seu encontro e ele agradece a Abel pelas coisas que comprou. Abel informa que há outro lugar para o qual eles precisam ir, e como convidado de honra, ele não pode recusar. Abel o leva para sua festa de boas-vindas, e eles se divertem e bebem a noite toda. Na manhã seguinte, ele está cansado. Ele vai caminhando até seu alojamento com Na, que admite que ele deve ter tido uma ótima noite. Ela fala sobre como Ra, o suposto irmão de Abel, não saiu do lado de Ryu nem por um momento porque estava muito agradecido pelo que Ryu havia feito por eles. Mas isso não foi o que realmente estressou Ryu. Ele está estressado porque bebeu muito na noite anterior. Eles finalmente chegam ao alojamento e Nena abre a porta. O quarto já tem 2 pessoas e Na apresenta Ryu como o último colega de quarto. Os 2 colegas, Neils e Ato, se apresentam e Na lembra Ryu de sua aula no dia seguinte antes de se despedir.
Depois que ela sai, Nails comenta como ela é bonita. Buto não está interessado nas ilusões de Nails, então vai falar com Ryu em vez disso. Eles trocam cumprimentos e combinam que serão casuais durante a estadia. Na bate a porta novamente e traz outro colega de quarto, Ayan. Ela parece jovem e eles perguntam sua idade. Ela revela que tem 16 anos, mas seus pais acabaram de morrer, então ela decidiu ganhar a vida como aventureira. Na pede que eles a recebam bem e diz a Ryu para ir à aula com ela no dia seguinte. Enquanto isso, Abel conta ao seu grupo o que presenciou com Ryu. Como Ryu usou magia sem um cajado. Como ele usou gelo para matar Viverne e outras coisas que ele fez. Uma das integrantes do grupo, Lin, não consegue acreditar no que Abel está dizendo. Ela argumenta com fatos que isso nunca poderia ser verdade porque magia usa proximidade e distância. Mas Abel insiste que foi exatamente isso que viu. Ele até fala sobre como Ryu usou blocos de gelo para matar Viavers, o que Lin acha impossível. Outro membro do grupo, Ria, comenta que existe apenas uma lenda que era tão forte assim, e era o Mago do Inferno. Eles pensam que tudo o que ouviram sobre o Mago do Inferno são apenas rumores, já que ninguém presenciou. Outra preocupação é que, se Ryu for tão forte assim, ele poderia se voltar contra eles ou apoiar o Império. Mas Abel os tranquiliza dizendo que Ryu não pode apoiar o Império porque odeia o nome do Império do Oi. Por outro lado, Ryu ri e brinca com seus novos colegas de quarto enquanto reflete sobre o quanto sua vida mudou. Antes de continuar, tem 3 links para vocês na descrição. O primeiro é um vídeo que te mostra como você cria um canal no YouTube e viver dele. O segundo é onde você vai encontrar os melhores produtos de animes nos melhores preços e o terceiro e um canal de games meu. Quem quiser dar uma força lá, que puder ajudar o canal com qualquer valor, o Pix está na descrição e também tem o botão valeu demais. Bora continuar. No dia seguinte, Ryu está tendo aula de masmorra. O instrutor anuncia que eles terminaram suas aulas introdutórias sobre exploração de masmorras. Naquela tarde, eles irão se aventurar no primeiro andar de uma masmorra real. Amon parece bastante nervoso com essa perspectiva, então Ryu aconselha a não colocar muita pressão sobre si mesmo, caso contrário, ele esgotará sua energia antes mesmo de começarem a exploração. Quando o instrutor pergunta se alguém tem perguntas, Ryu levanta a mão e pergunta se existe uma maneira de viajar instantaneamente para um nível da masmorra que você já tenha limpado. A pergunta impressiona o instrutor, embora ele explique que apenas certas masmorras nas províncias do sul têm esse recurso. Ele acrescenta que tais masmorras não existem em Lon, pelo que ele sabe, já que só ouviu falar delas por meio de boatos. Amon fica impressionado com o conhecimento de Ryu e pensa que não é de se admirar que ele tenha chegado a Dunk. Mas Ryu rapidamente muda de assunto, dizendo que só ouviu isso de outra pessoa. À tarde, enquanto os aventureiros novatos se preparam, eles aprendem que a cidade é essencialmente construída ao redor da masmorra. É dito a eles que a cada poucos anos, o número de monstros dentro aumenta drasticamente em um evento conhecido como a Grande Maré. O instrutor acrescenta que durante esse tempo alguns monstros podem alcançar a superfície, e é por isso que eles têm paredes duplas para proteção. Ryu percebe que a muralha externa serve para proteger a cidade de ameaças externas, enquanto a muralha interna defende contra monstros vindos da masmorra. Amon, já se sentindo nervoso, acha que parece um desastre prestes a acontecer, mas o instrutor os tranquiliza dizendo que isso só acontece a cada poucos anos e insiste que não há com o que se preocupar por enquanto. Ao entrarem na masmorra, Ryu percebe que Amon ainda parece tenso, então tenta tranquilizá-lo dizendo que estão todos juntos nisso, então não há com o que se preocupar. O instrutor diz a eles que não há monstros perigosos no primeiro andar, então estão livres para explorar a área inicial. Enquanto caminham um pouco mais, eles veem algo e param. Ryu diz a Amon que vai segurá-lo com sua magia de gelo, e Amon deve aproveitar a chance para atacar. Logo eles encontram uma formiga soldado, e Ryu se lembra do guia para iniciantes que a maneira mais fácil de matá-la é atingindo a base do pescoço. Ele então dispara 8 lanças de gelo para prender a formiga e incentiva Amon a ir e finalizá-la. Amon corre para frente, ficando perto do pescoço da formiga, desfere um golpe poderoso que a decapita, o que o faz se sentir muito confiante em suas habilidades. Ele agradece a Ryu. Em resposta, Ryu diz a ele para coletar a pedra mágica como troféu da primeira expedição deles. Amon pergunta se isso é permitido. E Ryu explica que, como aventureiros, é natural coletar pedras mágicas. Eles ganham a vida com a masmorra. Afinal, quando finalmente desenterram a pedra, ambos se sentem orgulhosos e felizes com seu sucesso. Naquela noite, eles retornam à guilda para celebrar sua primeira visita à masmorra e sua primeira vitória.
Niels diz que gostaria que pudessem tomar um pouco de álcool, mas It explica que a guilda não serve, e que eles também não podem trazer de fora. Ele acha que provavelmente é para desencorajar os aventureiros de beber. Mills argumenta que as regras são muito rígidas, já que eles estão apenas comemorando sua conquista. Ido muda de assunto, dizendo que está impressionado por terem conseguido derrotar uma formiga-soldado em sua primeira incursão na masmorra. Amon acha que só conseguiram porque Ryu prendeu a formiga, dando a ele a chance de atacar. Mas Ryu elogia a habilidade de Amon com a espada e diz para ele não menosprezar suas habilidades. Niels está feliz que conseguiram a pedra mágica. Enquanto Ido pergunta quais são os planos para o dia seguinte, Amon diz que quer visitar a masmorra novamente, mas não se sente confiante em ir sozinho, então está em dúvida. Ryu se oferece para ir com ele e sugere que tentem alcançar o terceiro andar, o que Aemon aceita com entusiasmo. Ryu acha estranho que uma formiga tenha aparecido no primeiro andar, e Niels menciona que normalmente só morcegos são encontrados lá. Ido diz a eles que tem havido relatos de formigas aparecendo no primeiro e segundo andares nos últimos meses, o que faz Riley se perguntar por que elas estavam lá. De repente, Abel se aproxima por trás e se junta à conversa, explicando que as formigas podem cavar túneis até o primeiro andar. Ryu pensa que aventureiros veteranos não deveriam assustar novatos de surpresa, especialmente porque seus amigos claramente ficaram assustados, mas Abel diz que só estava compartilhando um pouco de conhecimento especializado para ajudá-los a se sentirem mais relaxados. Abel diz aos colegas de quarto de Ryu que, embora Ryu seja forte, ele tem alguns problemas de personalidade, então eles devem cuidar dele. Ryu sente que não deveria estar incomodando eles desse jeito. Quando eles percebem que Abel é da espada carmesim, Niels rapidamente salta, dizendo com orgulho que ele é um espadachim de rank F e que Abel é seu herói. Ele pergunta se eles podem apertar as mãos, e Abel concorda alegremente, enchendo Niels de alegria. Abel então aconselha-os a não se esforçarem demais, lembrando que a sobrevivência é a principal prioridade de todo aventureiro. Niels promete lembrar disso, mas Ryu não consegue deixar de se perguntar por que Abel apareceu tão tarde no salão da guilda. Abel explica que sua última missão foi mais difícil do que o esperado e levou mais tempo para ser concluída. Ele diz que eles acabaram de voltar, mas então seus companheiros de grupo aparecem e ficam surpresos ao vê-lo ali, já que deveriam relatar ao mestre da guilda. Abel dá uma desculpa, dizendo que está apenas cumprindo seu dever ao guiar os novatos, mas seu amigo Warren o levanta e joga-o sobre os ombros. Abel chama Ryu para ajudar, mas Ryu diz que relatar a missão é importante, e como líder do grupo, Abel deveria fazer sua parte. Abel não gosta da resposta e brincando chama Ryu de traidor. Antes de sair, Lin se aproxima de Ryu e o encara em silêncio por alguns segundos sem dizer uma palavra. Poucos minutos depois, os amigos de Ryu falam sobre o quanto estão impressionados com o grupo Espada Carmesim. Enquanto elogiam Abel, Ryu não entende por que estão tão interessados nele. Enquanto isso, enquanto Abel está sendo levado ao mestre da guilda, Ria diz a Lin para não encarar as pessoas, pensando em como ela estava observando Ryu, mas Lin responde que qualquer um ficaria curioso depois de ouvir Abel elogiá-lo. Abel então diz a eles para não se preocuparem. Eles logo verão o poder de Ryu por si mesmos. Os outros apenas acham que ele está tentando bancar o legal. Na manhã seguinte, Amon está empolgado para voltar à masmorra, mas Ryu o lembra de ir devagar. Não há necessidade de pressa. Uma vez lá dentro, eles rapidamente encontram monstros. Ryu dispara lanças de gelo contra eles, enquanto Amon, sentindo-se mais confiante, reage rapidamente quando um lobo salta sobre ele, cortando seu corpo com facilidade. Outro lobo tenta se aproximar sorrateiramente de Amon, mas Ryu o atinge com mais lanças de gelo, dando a Amon a chance de finalizá-lo. A cada luta, Amon se torna mais confiante em suas habilidades. Depois de derrotarem todos os lobos, Ryu diz a Amon que sua esgrima o lembra de Abel. Então ele se lembra que Amon mencionou uma vez que seu professor era um ex-aventureiro de sua vila. Amon explica que o nome do seu professor é Kira e que ele treinou em uma escola conhecida na capital. Ryu diz que acredita que Aeon tem potencial para se tornar um grande espadachim como Abel. Amon, por sua vez, está impressionado que Ryu, apesar de ser um mago, parece tão conhecedor de esgrima. Ryu explica que costumava treinar com um mentor, mas como seu estilo é original, ele não sabe se é realmente habilidoso com ele. Ryu pergunta a Amon se ele está pronto para continuar explorando. Amon diz que sim, mas Ryu acha que ele deveria descansar um pouco mais, já que seu estilo de luta ainda parece bastante exaustivo. Ele sugere que Amon comece a correr regularmente para melhorar sua resistência e relembra como Abel costumava treinar logo pela manhã.
Ryu acrescenta que até os lutadores mais talentosos precisam treinar muito, o que motiva Amon a se esforçar ainda mais. No dia seguinte, Ryu vai à biblioteca esperando aprender mais sobre alquimia. A recepcionista entrega a ele alguns livros introdutórios. Um é um guia para iniciantes e o outro é um livro de receitas cheio de informações úteis. Depois de terminar a leitura, Ryu pensa que precisará de suas próprias cópias se quiser levar a alquimia a sério, embora se pergunte quanto podem custar. De repente, toda a cidade escurece enquanto um eclipse cobre o céu. Mas algo parece errado, como se o mundo inteiro tivesse mudado. Ryu sente alguém atrás dele e rapidamente invoca várias camadas de paredes de gelo bem a tempo de bloquear um ataque de fogo de um inimigo desconhecido. Quando a poeira baixa, Ryu vê uma garota demônio. A demônio parece surpresa que um humano tenha se envolvido nisso, embora ela casualmente acrescente que isso não importa. Ela vai matá-lo de qualquer forma. Pelo poder por trás do ataque dela, Ryu percebe que ela é uma Akuma. Ele sabe que deveria fugir, mas não tem certeza se escapar é possível numa situação dessas. A garota Akuma forma uma enorme bola de fogo, e Ryu rapidamente invoca várias paredes de gelo novamente. No entanto, ele percebe que elas não estão resistindo tão bem quanto antes. Ela explode um buraco na parede e dispara uma bala de vento contra ele, mas Ryu consegue desviar, evitando um golpe direto no coração. Ela fica surpresa por ele ter conseguido bloquear seu fogo infernal e ainda mais chocada quando ele dissipa sua lança de vento. Então ela nota o manto que ele está usando e percebe que veio do Rei das Fadas. Irritada, ela decide que terá que se sujar e enfrentá-lo de perto. A Akuma avança para acabar com ele, mas Ryu não está pronto para desistir. Ele saca sua espada e começa a bloquear os golpes dela com determinação. Ela zomba dele por ser lento demais, então ele responde com ataques de gelo, mas ela os desvia com facilidade. Ryu rapidamente percebe que ela está usando magia do vento para se mover em alta velocidade. De repente, ela salta para o ar e lança um ataque poderoso, mas Ryu consegue bloqueá-lo a tempo com sua espada. Ryu pensa que, enquanto permanecer na defensiva, ela não conseguirá acertá-lo. Ele também sente que os golpes dela não são nada comparados ao treinamento rigoroso que ele suportou com o Dolarran. A Akuma nota que ele está empunhando a espada do Rei das Fadas e começa a questionar o que ele realmente é. Ela começa a formar um ataque de fogo, mas Ryu desfaz com uma lança de gelo antes que ela possa lançá-lo. Chocada com sua velocidade, ela se pergunta como ele está conjurando tão rapidamente e o chama de monstro com habilidades incríveis. Ela percebe o quão perigoso ele é e investe contra ele com força total. Mas Ryu desfaz todos os ataques dela e a empurra para trás antes de lançar enormes espinhos de gelo em sua direção. Em resposta, ela usa força bruta para criar duas paredes de concreto a partir do chão, bloqueando todos os seus ataques de forma eficaz. Justo quando a garota Akuma acha que está completamente segura, Ryu lança um ataque surpresa de cima. Ferindo seu ombro e bochecha, ele avança para pressionar a vantagem, mas percebe rapidamente que ela já se curou dos ferimentos. Enquanto ele está momentaneamente distraído, ela o lança contra um prédio próximo. A garota Akuma acredita que venceu a luta. Mas de repente, gotas d'água começam a cair do céu. Assim que tocam nela, começam a queimar sua pele, e ela grita de dor. Enfurecida, ela libera uma onda massiva de sede de sangue. Mas felizmente para Ryu, o eclipse termina a tempo. Ela se apresenta como Leonor, mas Ryu já sabe que ela é uma Akuma. Ela fica surpresa por ele estar ciente da existência do tipo dela, o que significa que ela deveria tê-lo matado, mas sabe que é impossível derrotá-lo dentro do limite de tempo. Leonora diz que gostou da luta e espera vê-lo novamente, mas Ryu não sente o mesmo. Ainda assim, Leonor insiste que eles se encontrarão de novo por causa da força dele. Mesmo que ela não possa retornar, ele pode encontrar outros como ela. Isso deixa Ryu intrigado, percebendo que existem mais Akumas no mundo. Antes de partir, ela o alerta para não se deixar matar, porque agora a vida dele pertence a ela. Leonor também espera estar mais forte na próxima vez que se encontrarem, então desaparece de vista. Ryu se sente feliz por estar vivo e acredita que é tudo por causa daquele manto, caso contrário haveria um buraco em seu ombro. Ele decide que seu próximo passo é comprar aqueles livros, então sai para sacar algum dinheiro de sua conta. Após sacar dinheiro de sua conta, Ryu se sente feliz, percebendo que está bem rico por ter vendido aquelas pedras de viver para a guilda. Ele acha que não precisará mais se preocupar com o sustento. Mas quando retorna ao quarto deles, não encontra ninguém esperando por ele. Ele decide ir até a livraria comprar os livros de alquimia. Mas no caminho, de repente avista alguns aventureiros intimidando seus amigos na rua.
Ryu ouve o líder dizendo ao grupo de Ryu que eles sempre devem estar prontos para um ataque, já que monstros não dão avisos. Mas antes que ele possa terminar seu argumento, Ryu nocauteia os valentões com magia de gelo precisa. O líder deles, Dan, fica irritado e tenta socar Ryu, mas Ryu desvia com facilidade e o acerta com o cabo de sua espada, atingindo-o com tanta força que ele acaba vomitando. Em seguida, Ryu dá poções mágicas aos seus amigos para ajudá-los a se curarem rapidamente. Ainda assim, ele nota que eles devem estar exaustos e sugere que todos vão às águas termais para se recuperar. Mais tarde, nas águas termais, Ido cura a lesão no ombro usando magia de cura. Ido fica surpreso que Ryu tenha se machucado, apesar de ser tão forte em batalha. Amon pergunta o que Ryu estava enfrentando antes, mas Ryu evita a pergunta, dizendo que contará em outro momento, quando estiver pronto. Esse foi o episódio 4. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora.